Nesse vídeo eu vou apresentar e ensinar como utilizar as chaves de transferência da série 3 da Brasiltec. Essas chaves são destinadas a indústrias e outras unidades consumidoras de maior porte. Há opções de 3 e 4 polos de 100 até 800 amperes, isso considerando a categoria de emprego AC33B, que considera aí cargas predominantemente indutivas com manobras ocasionais. Isso quer dizer que essa chave ela pode manobrar com carga, porém não serve como chave liga-desliga. Nos contatos de força, podemos ter até 660 volts, enquanto que a tensão de controle da placa é 220 volts. A instalação é relativamente simples. Nós temos desse lado o fornecimento normal de energia, enquanto que desse lado o fornecimento reserva. Normalmente é gerador e concessionária. Essa chave ela pode operar manualmente, com o auxílio dessa ferramenta que vai junto com a chave. É necessário posicioná-la aqui no centro e girar no sentido horário ou anti-horário. Também é preciso que se destrave esse botão, acionando assim o modo manual. Quando ele está pressionado, está no automático. Desse lado de cima então da chave nós temos a alimentação. Normalmente aqui vai os 3 cabos da concessionária, as 3 fases da concessionária, enquanto que aqui as 3 fases do gerador. Aqui desse lado a saída dos 3 cabos da concessionária, enquanto que aqui é a saída do gerador. Normalmente, como a carga ela é comum, tanto para o gerador quanto para a concessionária, nós temos que interligar o primeiro terminal da concessionária com o primeiro do gerador, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, fazendo assim uma saída comum e podendo alimentar então a mesma carga. Aqui nós temos fusíveis responsáveis aí pela proteção da placa e aqui embaixo nesses bornes nós temos as saídas que sinalizam a posição da chave de transferência e também as entradas dos comuns dos circuitos de alimentação principal e reserva que fornecem energia aí para a placa de controle e o motor também da chave. Para entender melhor, nós podemos consultar o manual que está disponível no site da Brasiltec. Aqui nós temos os diagramas de ligação em cada possível situação. Já na segunda página, nós temos um desenho com todas as dimensões de todos os modelos. Em seguida, o primeiro exemplo. Nós temos aqui concessionária fornecendo tensão trifásica em 380 e um gerador com a mesma tensão. A chave é de 3 polos. A ligação é exatamente como foi exemplificada na bancada. Nós temos a entrada de concessionária, a entrada de gerador. A saída ela está jampeada por fora aqui, para que ela seja comum para alimentar a mesma carga, né? Mais embaixo nós temos os terminais do borne de conexão. Esse borne tem um neutro comum, que é para gerar um sinal de tensão que indica que a chave está na posição concessionária ou na posição gerador. Esse sinal de tensão ele costuma ligar lâmpadas, mas não é obrigado. Você pode ligar outro circuito desde que pequena potência. Temos também a entrada de sinal da concessionária e temos a entrada de sinal do gerador. Essas entradas de neutro é porque a chave ela não recebe neutro. Então ela vai pegar o sinal de tensão dessa primeira fase, que é a fase R, tanto do lado da concessionária quanto do lado do gerador, sempre pega o sinal da fase R. E também o sinal que vem aqui do neutro para poder fazer os 220 que é necessário para fazer a transferência. Essa representação desse borne ela serve para essas chaves aqui, de 100 até 630 amperes. No caso da chave de 800 é um pouquinho diferente. Nós temos o neutro do gerador no primeiro terminal, ele também é o neutro do circuito que vai indicar se a transferência ela foi concluída ou se está transferindo ainda. E a mesma coisa acontece com a concessionária. Nós temos aqui uma entrada de neutro, que é comum também para esses circuitos. Geralmente liga-se lâmpadas, né, para indicar. Então essa aqui, quando é de 800 amperes, ela tem uma opção a mais. Além de mostrar quando a transferência ela foi concluída, quando está na posição, ela também indica para qual lado que a chave está indo. Então, se nós estivermos em transferência, no processo de transferência, aqueles poucos segundos que a chave demora para transferir de um lado para o outro, então nesse período nós temos um LED indicando que a chave está transferindo, mas não finalizou a transferência. Então assim que ela conclui, que ela chega na posição correta, então acende outra lâmpada e apaga essa aqui. Temos aqui também um exemplo de trifásico 380 com neutro, uma chave daí de 4 polos. O circuito de força ele é basicamente igual, porém com o acréscimo do neutro. Esse neutro também está comum aqui para carga. E nesse borne muda um pouquinho porque não precisa mais dos sinais de neutro. A chave ela sempre pega o sinal de tensão do primeiro terminal e quando é o modelo de 4 polos pega também do último. Então não é necessário conectar os neutros aqui. Temos também um exemplo de trifásico 220. Aí nesse caso o circuito de força ele é igualzinho ao primeiro circuito, porém esse circuito de comando muda porque a entrada do sinal
em vez de entrar um neutro aqui, vai entrar uma fase. Como a chave ela opera em 220, então é necessário que se tenha mais uma fase para que a tensão nominal esteja correta, né? Então aqui, entrada de sinal da fase S, aqui foi utilizada a fase S porque não pode ser a R, né? A R ela já está sendo utilizada, então como nós precisamos de uma diferença de potencial, o sinal de tensão ele só vai se dar caso nós utilizemos a fase S ou T. Nesse caso no manual está se utilizando a fase S, então a fase S da concessionária e a fase S do gerador. O restante igual. E no caso da chave de 800 amperes, o que muda aqui é que em vez do neutro nós estamos utilizando a fase S também. No caso das chaves aqui de 4 polos até 630 amperes, é necessário que o neutro ele passe pelo meio da chave, no terminal B ou C, tanto na concessionária quanto no lado do gerador. Porque nesse caso a chave ela pega a tensão das extremidades, então é necessário que se tenha uma fase no primeiro terminal e no último, porque como a chave precisa de 220 e a rede é trifásica 220, nós temos 220 entre fases, então esse neutro ele precisa passar aqui pelo meio, ou no terminal B ou no C. Então nesse caso também não é necessário colocar mais uma fase aqui porque ela já está pegando desse terminal. E as chaves de 4 polos não existe modelo de 800 amperes, então por isso que não está representado aqui. Montei um pequeno circuito na bancada para demonstrar o funcionamento da chave. Então nós temos aqui o lado normal, o lado reserva, a lâmpada que indica a chave na posição normal, a lâmpada que indica a chave na posição reserva, duas chaves comutadoras liga-desliga que vão fazer a função de interromper o fornecimento de tensão tanto na primeira fase, na fase R do lado normal, no caso da primeira chave, e no caso da segunda chave vai interromper o fornecimento de tensão na primeira fase do lado reserva. Então simulando uma ausência de tensão tanto da concessionária quanto do gerador. Aqui eu tenho um cabo que vem da tomada, que é 220 volts. Nós temos a fase então derivando aqui para essas duas chaves seletoras, enquanto que o neutro ele vem aqui nesse borne. Na prática, nós não teríamos os dois neutros derivando dessa forma assim. Nós teríamos um neutro separado da concessionária e um neutro especificamente do gerador. Esses dois neutros viriam aqui nesses dois últimos terminais desse borne. Porém, no nosso caso aqui, eu tenho a mesma tensão, eu estou utilizando para os dois lados da chave. Então, por isso que eu estou derivando o mesmo neutro ali para os dois lados. Mas, na prática, seriam dois neutros diferentes, né? A mesma coisa acontece com a fase, eu não teria essa derivação. Isso aqui, esse conjunto aqui é somente um artifício para me permitir fazer o teste somente com uma fase e um neutro. Mas, na prática, não seria dessa forma. Na prática, eu também não utilizaria essa chave aqui em cima. Essa chave ela fica solta, então o ideal é não deixá-la aqui. Eu só mantive ela aqui em cima para facilitar a visualização da transferência. Nós temos aqui também, então, para demonstrar todos os bornes, aqui né, o primeiro então é um neutro comum. Esse sim, ele sempre vai ser derivado, independente de ser um teste, como aqui no caso, ou na prática mesmo, ele vai ser derivado da forma que está, para indicar a chave na posição normal ou reserva. E aqui nós temos o primeiro cabo que sai para a posição normal e o segundo cabo, na verdade o segundo e o terceiro, né? No caso do segundo vem aqui para esse LED, é a fase que vai alimentar esse LED, enquanto que o terceiro é a fase que vai alimentar o outro LED, que é o responsável por indicar que a chave está na posição reserva. Então, o primeiro passo aqui desse teste, eu vou energizar o lado da concessionária. Nada vai acontecer, porque reparem, a chave já está no lado da concessionária. Esse vermelhinho aqui indica que ela está nessa posição. Então, eu vou ligar. Reparem que apenas ligou a lâmpada, mas a chave em si ela não fez nenhum tipo de manobra. Agora, se de repente faltar energia na concessionária, eu vou desligar aqui. Faltou energia na concessionária. Eu vou lá e dou partida no gerador. Lembrando que essa chave ela não parte o gerador. Essa chave ela é exclusiva para transferência. A transferência é autônoma, ela é automática, faz sozinha, mas ela não parte o gerador. Para isso existem controladores e placas específicas para essa função. Então agora eu vou fornecer energia para ela através do gerador e ela vai fazer a transferência. Agora então nós temos o LED, apagou o primeiro que era do fornecimento normal, acendeu o segundo que é da reserva, né? E agora, como ela sempre dá preferência para a concessionária, caso eu ligue, voltou a energia da concessionária, eu vou ligar aqui, ela vai transferir de novo para a concessionária. Reparem então que sempre a preferência, mesmo tendo duas fontes de alimentação, a preferência é sempre da concessionária. Agora, se falta energia da concessionária e o meu gerador já está ligado, reparem que eu já tenho tensão aqui, aí a chave não vai ficar parada como ela ficou antes, para esperar partir o gerador para depois transferir. Como o gerador já está ligado, ela transfere na hora. Vou desligar aqui a concessionária.
na mesma hora já aconteceu a transferência. E caso eu desligue agora o gerador, ela não faz nenhum tipo de manobra, porque agora não tem alimentação nem de um lado nem do outro, então ela não tem energia para fazer a transferência para nenhum dos dois lados. Então agora eu vou desligar o automatismo da chave, vou pressionar aqui o botão que faz a seleção entre manual e automático. Agora o botão está destravado, então está no modo manual. Eu vou ligar a energia da concessionária e reparem, nada acontece. Nada acontece porque na posição manual ela sempre fica onde ela está. Então nesse caso, se eu precisasse fazer uma manutenção no gerador, por exemplo, e não quisesse que a chave transferisse em hora nenhuma para o gerador, ou o contrário, se eu quisesse que ela ficasse no lado do gerador e não transferisse para a concessionária, mesmo tendo energia, basta através desse botão selecionar. Agora, se eu colocar no modo automático novamente, como a concessionária está ligada e a posição está no gerador, na mesma hora ela vai fazer a transferência. Caso nós tivéssemos aqui um trifásico 220 com a tensão 127 entre fase neutra ou 110, então nesse caso eu teria que utilizar, em vez do neutro aqui nesses cabos, eu teria que utilizar uma outra fase, que não essa fase que vai aqui no primeiro borne de cada um desses lados, né? Uma fase diferente, justamente para eu obter 220 e com esses 220 poder operar a chave em sua tensão nominal. E em outro caso, se nós tivéssemos 4 polos nessa chave, nesse caso aqui, como a minha tensão entre fase neutra é 220, se eu tivesse 4 polos, eu nem precisaria desses cabos aqui, poderia deixar sem. Agora, se eu tivesse 4 polos em 220, a tensão 220 fase-fase, 127 fase neutra, aí nesse caso, eu também não precisaria desses cabos, porém, o neutro ele não poderia estar nessa extremidade aqui no último terminal de cada um dos lados. Ele teria que estar num dos terminais aqui do meio e o último terminal teria que ser uma outra fase, justamente para obter os 220, já que a chave de transferência, quando de 4 polos, a energia sempre que ela utiliza para fazer a transferência e para alimentar a placa é sempre do primeiro e do último terminal de cada um dos lados. Nesse caso da de 3 polos, ela pega aqui desse cabo, desse borne. Quando é de 4 polos, sempre do primeiro e do último. Caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, peço para que deixe seu like para prestigiar o canal e para também nos permitir realizar outros vídeos tutoriais no estilo desse. Peço também para que se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro aí de todas as novidades.